coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Para destruir o meu potencial inimigo. Fala aí, meus amigos. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. A Esquerda em Revista é o nome do canal. E eu sou o Rodrigo. Hoje nós vamos falar sobre uma entrevista no canal 247 no dia de ontem, dia 27 de novembro do ano de 2024. Entrevistado Léo Sobreira, que trabalha na redação do site da TV 247. Ele diz o que deve ser feito com os bolsonaristas. Vamos lembrar aqui, primeiramente, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e foi atribuído a Ele pelos apóstolos a frase: eu venci o mundo e vós vencereis também. Nós temos que nos apegar a essa frase, pessoal, porque estamos passando por momentos muito difíceis aqui no ano de 2024, sob o governo do presidente Lula. Uma primeira coisa que eu quero destacar é que o Sobreira diz que se vivesse uma democracia, ele ia fugir para o Uruguai, né? Então, é engraçado, né? Porque, para quem é de direita, o país já está se tornando uma ditadura. Mas o pessoal de esquerda não está sentindo isso, não. Então, a gente tem já essa grande diferença, né, entre as duas visões políticas. Bem, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a ouvir os trechos que eu quero fazer um react. Gostou do meu inglês? Com vocês. E a gente vem até discutindo isso, né, Camila? Essa questão da ideologia golpista do bolsonarismo, ela vai muito além da cúpula de poder, não é mesmo? Sim. Ela permeia todos os bolsonaristas. Todos os bolsonaristas defendem isso. E o que a gente faz com isso? O que a gente faz quando a gente tem uma parcela significativa da nossa população que defende um golpe militar, que defende a repressão aos comunistas, como se a gente fosse comunista, ou como se ser comunista fosse algum problema, na verdade, não é mesmo? O que a gente faz com essa parcela, sei lá, 30%, 35% da nossa população, dos nossos compatriotas que defendem o massacre dos esquerdistas? Aí que surge... Pessoal, a primeira coisa aqui que ele tá falando, olha o absurdo que esse cidadão tá falando aqui. Ele tá falando que 30% da população brasileira defende o massacre dos esquerdistas. Então eu não sei de onde ele tá tirando essa informação. E 30% de 210 milhões de pessoas é muita gente, pô. Uma coisa, tá falando um negócio sem pé nem cabeça. Como que uma parcela tão grande da população vai defender massacre de esquerdista? A maioria do pessoal nem tá sabendo a diferença de esquerda e direita, nem tá nesse debate. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar. Vamos continuar ouvindo. A polêmica. A gente vem discutindo isso, né, Camila? E eu não quero me exaltar aqui, mas é necessário, sim, reeducar essas pessoas. E reeducar, eu digo, encarcerar e você instituir um programa de educação política. Assim como é feito nos países que sofrem problemas com terrorismo, e esses países encarceram todos esses terroristas. Ele fala, então, que 30% da população brasileira é bolsonarista e quer massacrar os esquerdistas. E depois ele fala, o que a gente tem que fazer com esse povo todo? Educar. E o que é educar? Encarcerar e instituir uma educação política. Então tá, gente, o que o cara tá propondo aqui? Ele tá propondo prender. O que dá 30% da população, 60 milhões de pessoas? Ele tá propondo prender 60 milhões de pessoas porque gosta do Bolsonaro. Porque votou no Bolsonaro, porque defende o Bolsonaro. Esse daí é o amor da esquerda. Estes são os civilizados, estes são os democráticos. Pelo menos eles se intitulam dessa maneira. Vamos continuar ouvindo aqui.
E aí é toda aquela polêmica que os Estados Unidos falam assim, não, você não pode fazer isso porque é uma violação dos direitos humanos, não sei o quê. A gente precisa reeducar a nossa população para não aceitar esse tipo de ideologia, tá certo? Aí então ele bota em questionamento assim, mas vamos dizer que os direitos humanos, já não pode prender e forçar uma ideologia política. Ele desdenhando, disse, não gente, a gente tem que educar. Vamos pensar aqui, o que é educar o encarcerado politicamente? Cara, eu imagino o seguinte, eles vão começar a dizer assim, o certo é isso, você tá entendendo? Não concordo, não concorda, fica preso. Não, tudo bem, tudo bem, entendi. Então eu tenho que pensar assim e tal. Isso, você tem que pensar dessa maneira, você tá entendendo aqui? Eu tô te dando educação política. Você tem que gostar de tal líder político, você tem que gostar de tal regime político, você tá entendendo isso? Sim, estou entendendo isso, eu realmente concordo com isso. Você concorda mesmo com isso? Então vamos soltar esse cidadão, ele já foi educado. Mas dentro desses 60 milhões de presos políticos, porque se são presos para uma reeducação política, vão ser presos políticos, acho que não vai ter discussão sobre isso, né? Aqueles que falam, mas eu não concordo com isso. Não concorda não? Continua preso. Ainda o processo educacional não foi eficiente. Vamos melhorar o processo para que o cara concorde. Gente, no meu modo de vista, como diz o outro, na minha maneira de pensar, essa seria a educação política. Vamos continuar ouvindo aqui o cidadão aqui. Enfim, isso envolve você encarcerar em massa. Você instituir programas que, de fato, instilem esse espírito democrático nas pessoas, que é o básico, a gente precisa. Então envolve encarcerar em massa para instituir esse espírito democrático. Cara, obrigar as pessoas a pensar do jeito que você pensa. Eu vou ser bem claro aqui, bolsonarismo é uma ideologia terrorista que deve ser cortada pela raiz. Cervejas for pretty. Que bom, hein, pessoal? O que ele diz? Bolsonarismo é uma ideologia terrorista que deve ser cortada pela raiz. Tenho que comentar a respeito disso? Prender 30% da população brasileira. Mas será que isso seria suficiente para cortar pela raiz a ideologia bolsonarista? Bom, eu não sei. Aí vamos ver se ele fala mais alguma coisa, dá mais alguma pista, né, do que fazer para cortar a ideologia bolsonarista pela raiz. Assim como, independentemente de como as pessoas pensam no Talibã, mas aqui só exemplificando, assim como os talibãs são terroristas, os bolsonaristas são todos terroristas. Todos eles. A ideologia deles provém de um ódio à esquerda. E eles estão dispostos a tudo, absolutamente tudo, a explodir a cabeça deles em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal para mandar uma mensagem. Todos os bolsonaristas são terroristas e precisam ser reeducados radicalmente, tá certo? Eles precisam ser concentrados em alguma localidade isolada e passar por um programa de reeducação ou lobotomização. Precisam de um choque cerebral para que eles voltem ao normal. É isso daí, pessoal. Então, Léo Sobreira diz que os bolsonaristas precisam ser isolados e lobotomizados. É realmente uma palavra bastante difícil, né? O que seria lobotomizar? Salvo engano, pessoal, lobotomizar seria retirar o cérebro e colocar um outro cérebro no lugar. Então, o que ele propõe? Cortar a cabeça das pessoas, retirar o cérebro das pessoas que gostam do Bolsonaro, que defendem o Bolsonaro, que votam no Bolsonaro, né? E ele fala aqui uma coisa que me lembrou muito. Eu assisti um filme recentemente sobre o nazismo, né? Ali, a Segunda Guerra Mundial. E teve um momento que os judeus eles foram isolados. Agora não me lembro a cidade, mas é bem conhecida essa história. Os judeus eles foram obrigados a se mudar para um lugar, né? Que foi chamado de gueto. E então esse lugar foi murado, foi construído um muro para isolar os judeus do restante da população. Não é da Alemanha, é outro país, não me lembro agora. Esse filme se chama O Pianista. Quando eu escutei o Léo Sobreira falar a respeito de que os bolsonaristas devem ser isolados, colocados num canto e lobotomizados,
eu me lembrei desse filme, gente. Um filme muito triste, chama O Pianista. É um filme que eu não consegui assistir ele de uma vez. Tinha momentos que eu não conseguia, tinha que parar de assistir, aí num outro momento eu voltava a assistir. Então, vamos ser sinceros, o que esse nosso amigo, repórter, esquerdista, está oferecendo de solução, foi a mesma solução que o tiozinho do bigode, aquele que conversava parecendo um cachorro latino, ofereceu em relação aos judeus. Bom, eu acho que isso está muito claro, não estou falando nada absurdo aqui, né? É só observar o que ele está falando. Vamos continuar ouvindo? Normal. A gente não pode conviver com uma situação em que a gente tem 30%, 35%, 40%, qualquer coisa que seja, de uma população de 200 milhões de pessoas que está disposta a fazer esse tipo de coisa. Os bolsonaristas, a ideologia deles, provém disso, provém de um ódio profundo à esquerda, provém de um ódio à inclusão social, provém de um ódio ao PT. O que ele falou aqui, nós não podemos aceitar essa situação de ter 30%, 40% da população com esse tipo de ideologia. Cadê a tolerância? Onde que está o amor? Cadê a civilidade dos esquerdistas? Porque quando eles falam sobre eles falam, os democráticos, os civilizados. Os civilizados não podem tolerar uma ideologia diferente da deles. Isso dele falar que o pessoal da bolsonarista, né, odeia, quer exterminar os esquerdistas, pode ter algum maluco ou outro com esse tipo de pensamento, mas como que o cara me coloca 60 milhões de pessoas nessa condição? Se houvesse esse tanto de pessoas com esse sentimento igual ele está falando, certamente a gente estava numa guerra civil. E esse processo acontecendo, pessoas se aproveitando de tudo isso. A gente sabe que tem uma burrice, e é isso de fato que acontece, é uma burrice generalizada na sociedade brasileira. Todo mundo é burro, tá certo? Todo mundo que vota nesse povo bolsonarista, de extrema-direita, é burro. Porque eles não entendem. Bem democrático. Não entendem o valor do que a gente conseguiu construir como sociedade, que é esse sistema democrático. E o pessoal fala assim, não, mas você não pode falar que é pop. Tá aí, muito democrático, né? Se o cara não pensa como ele, é o quê? Burro. Nesse ponto aqui, gente, eu tenho que ser sincero aqui. Eu não posso repreender ele muito não, porque eu também tenho a mesma opinião em relação aos esquerdistas, né? Pra mim, a pessoa que vota na esquerda é burra. Então, mas tudo bem. Eu penso que quem vota na esquerda é burro. Ele pensa que quem vota na direita é burro. Tudo bem. Eu não quero, como ele está dizendo aqui, destruir, matar quem é de esquerda. Pessoal, então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Um abraço. Tchau.